A faculdade vai me matar. Olha, nessas últimas semanas de abril, foi relacionado à entrega de trabalho e provas da minha universidade. E eu acredito que foi pior. Se não um dos piores tempos que eu já tive nessa faculdade. Tanto é que eu tô vendo a necessidade de criar esse vídeo aqui pra desabafar um pouco e falar sobre minhas frustrações. Bem, pra dar uma contextualizada melhor, eu curso arquitetura exatamente há uns 3 anos, desde 2023. E eu venho percebendo algumas coisas em relação a esse curso que vem me deixando bastante estressado às vezes. Mas só às vezes. Uma delas é que o curso de arquitetura ela não tem uma avaliação aplicada tradicionalmente. Tipo, você estuda por um tempo uma matéria até o momento da avaliação, que tem uma prova, e a partir disso você tem sua nota. Em arquitetura tem até aquelas matérias que são assim, mas as mais insuportáveis são os projetos. Como projetar uma casa, um hospital, uma escola ou etc, dependendo do período. E de forma resumida são matérias que exigem trabalhos feitos até o fim do semestre, com orientação particular no meio da aula, e com plano de ensino para que você não se perde no meio do processo. E você, querido aluno do fundamental, ensino médio ou de outros cursos, deve estar pensando, cara, isso deve ser uma maravilha para estudar. Não, não é. Não é que nem aqueles trabalhos que os professores dão no meio do semestre para acrescentar nota média junto com a prova, são trabalhos extensos. Para você conseguir uma orientação, se o professor não fizer um temporizador, alguns alunos já acabam perdendo pontos por não conseguir apresentar o trabalho. E na maioria sempre sobra alunos, porque alguns professores não marcam o temporizador. Então alguns alunos ficam recebendo uma orientação de 30 minutos e outros de 15. Agora imagina esse tempo para cada aluno em uma turma de 20 alunos, numa aula de 5 horas, ou de 4, a ele é de 4 horas. Não dá. Agora você deve estar falando consigo mesmo, então é só você chegar cedo, colocar seu nome na lista e você não vai ter esse problema de ser orientado. E quem disse que tem lista? Olha, tá bom, existe uma lista na maioria das matérias, mas ela não é obrigatória. Às vezes o professor escolhe a ordem de quem vai orientar e você que se foda. Então essas matérias subjetivas costumam ter uma nota avaliativa muito abstrata. E você percebe isso nos trabalhos anteriores, onde claramente você consegue ver um trabalho muito bem feito e complexo recebendo uma nota pior ou igual a um trabalhos mais simples. Isso é meio frustrante às vezes. Mas enfim, eu acho que esse não é o ponto principal, porque entraremos de um tópico muito subjetivo em relação a professores de alunos. Eu acredito que não vale muito a pena comentar sobre, porque isso existe desde que o mundo moderno é mundo, onde você tem que bajular um professor para conseguir uma nota melhor ou qualquer outra pessoa para ver se ela te indica ou te contrata com uma empresa, porque afinal de contas é assim que o network funciona. Meu Deus, eu odeio essa palavra. Eu acho que eu ainda tô um pouquinho estressado, mas... Enfim, essa semana foi uma merda pra mim, porque não satisfeito em pegar projeto, eu peguei 3 projetos de uma vez. Além de 2 matérias de ensino comum, trabalho, prova e etc. Em um desses projetos eu tinha que entregar um caderno inteiro de um projeto de um museu, com 26 páginas impressa numa folha A3. Com capinha e tudo, meio que a gente só recebeu esse checklist de coisas que a gente tinha que colocar no projeto e no caderno uma semana antes da entrega. E tinha gente que tinha sido orientado só uma vez, o que não era o meu caso, que eu tinha sido orientado 2. Parece que o professor tem seu favorito. Honestamente, a maioria da turma tava no mesmo bar, tendo 1 ou 4 tópicos pedidos no checklist. Só que eu estava mais ferrado, porque para melhorar a minha situação, o programa de projeto que eu usava ficou bichado, bugado, sendo impossibilitado de usar ele. Ou seja, eu tive que buscar alternativas para recomeçar meu projeto em menos de uma semana, para entregar. Enquanto eu aprendia outro software no mesmo tempo, um muito mais complexo por sinal, caso vocês não saibam a escala disso, seria basicamente uma pessoa sair do CapCut e ir pro Premiere. Ter uma semana pra entregar um vídeo de 1 hora com uma edição nível Vingadores Ultimato. Exagerei? Talvez, mas é pra saber o nível de situação que esse pobre coitado fudidinho da Silva estava. Eu genuinamente estava muito, mas muito ferrado. A possibilidade de entregar era mínima. Pra você ter noção do nível de dificuldade que eu tava passando, eu tinha que pesquisar coisas básicas nesse programa, como desde fazer aberturas de janelas, portas, fazer parede, etc. Parte disso é por causa da minha forma do meu museu, por ele se circular. Isso piora muito mais o fluxo de trabalho, porque as coisas não tendem a ser muito convencionais quando a sua forma não é reta. Eu lembro que eu basicamente penei um dia inteiro pra fazer uma escada liquidal, sabe? Aquelas escadas circulares. E é impressionante a quantidade de erro que aquela merda daquele projeto poderia ter dado. Porque além desse projeto, eu tinha que estudar para outras provas que iriam cair nessa semana e também a entrega de outros 2 projetos. Porque lembra que eu falei no início? Eu peguei 3 projetos. E esses outros 2 projetos me geraram sensações completamente opostas uma da outras, porque na verdade elas realmente são opostas, porque uma planejava o interior, basicamente a matéria chamada interiores, e outra sendo o exterior, sendo urbano, que é basicamente planejamento urbano, organização de vias, mobilidade, espaço público, criação de praças, etc.
etc. Cara, esse semestre me fez perceber o quanto eu amo planejar o urbanismo. O mais complicado que parece, é uma matéria que eu tenho um certo carinho, sendo basicamente a única coisa boa desse semestre. E tem interiores, que eu genuinamente odeio essa matéria. Eu não quero elaborar muito sobre ela. Mas no geral, tem duas coisas que você precisa saber sobre esses dois projetos. A número 1 é que o projeto urbano é em grupo, então isso facilita muito mais para a entrega do trabalho. E a segunda é que o projeto interior é mais envolvido para a questão de detalhamento, como a criação de móveis, detalhamento de revestimentos de piso, parede, etc. E eu meio que odeio essa parte. Eu não sei dizer exatamente o porquê. Talvez seja por eu ter tido uma má experiência de estágio nessa área. Talvez. Com esses projetos em mente, possivelmente qualquer pessoa na minha situação desistiria da matéria. Ou estaria completamente desesperado tentando planejar algum plano, como montar um cronograma. E na minha situação, eu só estava desesperado. Olha, eu genuinamente não sou uma pessoa de cronogramas. Normalmente eu odeio seguir um certo padrão diariamente, porque me dá uma sensação de prisão mesmo. Eu não consigo funcionar. E é esse tipo de pensamento que faz com que eu fique completamente desorientado. Porque se você não tem um cronograma, você não tem uma rotina. E se você não tem uma rotina, você está disposto a enfrentar dias mais trabalhosos que os outros. E trabalho no sentido que eu quero dizer é questão de ter que madrugar uma noite inteira pra fazer o seu trabalho. Algumas noites, pra ser sincero. Mas eu acredito que esse não é somente o meu problema. Porque quando eu observo os outros colegas da minha classe, eu percebo que até os mais organizados sofrem com esse problema. Normalmente, em dia de entrega de trabalho, os alunos ficam se comparando com quantas horas de sono tem um ao outro. E pra ser sincero, é quase a mesma coisa. Alguns ficam falando que conseguiram dormir 3, outros 2, alguns umas, enquanto outros vieram virado pra faculdade. Isso é um padrão de arquitetura. Sinceramente, eu não faço muita ideia se isso é somente algo relacionado a somente o curso de arquitetura ou a outros cursos no geral. Acredito que talvez tenha algo relacionado com engenharia civil, né? Por causa de algumas fotos ou montagens de alunos que eu vejo por aí na internet. Artes e design gráfico, mas eu não tenho muita certeza. Bem, chegando perto do último fim de semana antes das provas e entrega de trabalhos, eu foquei 100% na entrega do projeto do museu, mas por causa do nível de dificuldade e sua enorme checklist. E por alguma razão, na quarta-feira, eu achava que, embora as minhas dificuldades nesse novo programa que eu estava aprendendo, eu estava até que indo bem. Eu estava conseguindo fazer a volumetria do museu, milagrosamente consegui fazer a abertura das curvas com uma certa facilidade e descobri algumas novas funções desse programa. Mas se na quarta-feira tive um grande processo, quinta-feira eu não tive nenhum. Quando eu digo que eu não tive processo, é ao pé da letra mesmo. Não foi por causa da minha procrastinação, preguiça ou algum fator externo que me impediu de trabalhar no processo. Foi o programa, especificamente na parte das escadas, onde eu jurava que não tinha nenhum problema, foi uma das partes mais chatinhas de resolver. Lembra que no início do vídeo eu estava falando sobre ter demorado um dia basicamente para fazer uma escala liquidal? Então, foi nesse dia. E uma das razões são bem claras. A primeira sendo o fator que eu genuinamente tive que aprender um programa do zero, sem curso externo ou algo similar, tentando basicamente ser autodidata, com tutorial de YouTube e etc. E a segunda parte é que eu não achei nenhuma maneira de aplicar aquilo da forma correta. Porque o programa que eu estava utilizando, o Revit, ele existia escadas pré-estabelecidas para vencer a altura de comuns de 2,80 m a 3 metros. Só que a diferença de altura do meu projeto em si era 7 metros de altura de um pavimento pro outro, o dobro do comum. Então, de acordo com a norma, eu teria que aplicar alguns patamares na escada. A questão é que eu não sabia aplicar a porra do patamar sem fazer a escada ficar bugada ou desconecta. E nesse encaixa não encaixa, eu perdi basicamente o dia todo tentando resolver isso. Acabei dando uma gambiarra para adiantar, mas definitivamente não ficou do jeito esperado. Felizmente, nos dias seguintes, o projeto do museu teve um fluxo melhor no seu processo. E eu finalmente estava começando a pegar o jeito do programa. Mas isso não quer dizer que eu não conseguiria entregar a tempo o projeto. E apesar do projeto estar fluindo, eu ainda estava em um processo muito, mas muito lento, fazendo esse pobre coitado virar o fim de semana inteiro mexendo nesse projeto, com poucas horas de sono, de 1 a 2. E pelo meu azar, segunda-feira era um dia de prova na qual eu definitivamente não tinha estudado. Então eu fiz a prova o mais rápido que pude e voltei para casa para finalizar o projeto e organizar as pranchas para a entrega do projeto, que era no dia seguinte, na terça-feira. Voltando para casa, pelo meu cansaço, eu tive que enfrentar um outro problema, meu sono. Quem diria que ficar 3 noites sem dormir não daria em nada, né? Tava tão, mas tão cansado nesse dia que foi automático. Depois do banho e do almoço, eu fui dar uma cochilada, pretendendo dar um cochilo de 1 hora. Só que eu acabei dormindo 3 horas, o que me tirou um tempinho bom pra mim. Então, basicamente, eu passei de segunda a terça virado novamente. Dessa vez, reorganizando os textos, diagramando as pranchas, renderizando imagens e adicionando detalhamento. E eu fiquei nesse processo até umas 4 horas da terça-feira.
onde eu tive que ir correndo pela gráfica para a realização do projeto encadernado, chegando lá exatamente às 5:30 da tarde, faltando 30 minutos para fechar a gráfica. Por sorte, eu era um dos últimos clientes que estavam lá, basicamente fui o último. Gastei uma grana, quase um rim, e fui correndo para a faculdade entregar o bendito do caderno. Ele não estava 100% perfeito, ele tinha algumas coisas incompletas ou alguma coisa que me deixou desconfortável, mas essa definitivamente não era a entrega final. Mas definitivamente eu não podia ir mal nesse caderno. Bem, depois da entrega eu senti um alívio no peito por ter entregado o projeto a tempo. Me senti leve por um minuto, que eu poderia ter dado muito errado pela minha falta de planejamento, mas felizmente eu consegui entregar. E pra ser sincero, não estava ruim, considerando que tinha aprendido a mexer no Revit em apenas 6 dias. Então eu estava até que orgulhoso de mim. Tanto é que a única coisa que eu pensava era chegar em casa e dormir. Mas infelizmente a felicidade pobre dura pouco. Naquele dia eu ainda tinha uma prova para realizar, porque às terças-feiras eu tenho aula tanto de manhã quanto de noite, onde naquele dia eu realmente não estava em boas condições. Os efeitos de não dormir por 4 dias estavam fazendo efeito. Eu tava meio zonzo naquele dia, quase pagando basicamente. Tanto é que eu tinha até esquecido aonde era a sala para fazer a prova. E nesse processo de tentar achar a minha sala subindo e descendo a escada, porque eu estava muito em dúvida se era a sala do 6º ou do 5º andar, porque eu não estava achando nenhum conhecido na sala, eu acabei fazendo esse processo de subir e descer umas 2 ou 3 vezes seguidas. E nessas subidas e descidas eu acabei levando um tombo por errar um degrau. E eu acabei caindo de cara no chão, no meio do corredor, com uma garota me observando. E ela só se preocupou porque ela percebeu que eu estava no chão por muito mais tempo do que eu deveria. Mas mal ela sabia que eu só estava aproveitando para tirar um cochilo.